Olá, alunos do 7º ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, explicando as questões dessa semana, semana número 2, que começa na página 64. Nossa unidade temática, a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano, e o nosso tema específico, a sociedade colonial da América Espanhola. Lembrando, quando se fala em América Espanhola, nós estamos nos referindo aos territórios que eram controlados pela Espanha, ok? Então, aqui tem um texto, como sempre, vocês devem ler. Observem depois no vídeo, vocês estão assistindo, que eu selecionei alguns trechos, deixei aqui colorido. Por quê? Porque são trechos importantes desse texto e que ajudarão vocês a resolverem as questões, ok? Então, leiam com calma e vamos lá para as atividades. Número 1. Sabe-se que a sociedade colonial da América Espanhola era pautada na desigualdade social, divisão hierárquica de trabalho e representatividade política e da exploração violenta dos mais poderosos sobre as camadas mais necessitadas. De acordo com as informações contidas no texto acima e do seu livro didático, responda. Então vamos lá. Toda a administração colonial da América Espanhola, o que isso quer dizer? Espanha está lá na Europa, América, outro continente. Então, a Espanha tinha que administrar o território que ela havia conquistado, através das guerras, dos acordos, enfim. Ao longo de algumas décadas, a Espanha passou a controlar um território gigante que ia desde a região que hoje nós chamamos Estados Unidos até o Chile. Daqui a pouco a gente vai falar disso. E essa administração, ela tinha como característica a desigualdade social, e isso era muito evidente, muito forte. Para vocês terem uma ideia, era considerado espanhol quem nasceu na Espanha. Mesmo se um casal viesse da Espanha e tivesse aqui na América um filho, esse filho já não teria o mesmo prestígio que ele teria se tivesse nascido na Espanha, né? Olha só que curioso. E assim vai. Então, uma série de divisões, as diferenças de poder e de alcance político também. Então, era uma sociedade muito, muito dividida, e daqui a pouco isso vai ficar mais claro. Então, vamos lá. Quais os motivos que levaram a coroa espanhola a dividir as colônias em 4 vice-reinos? Lembrando, tudo que está perguntando aqui está no texto. Logo, se você ler o texto, vai conseguir resolver as questões. Mas eu coloquei aqui um mapa para vocês terem uma ideia do que são esses vice-reinos. Olha só, esse é um mapa, né, do nosso continente, o continente americano. E aqui está uma representação de 1794. Então, só para se ter uma ideia, essa parte superior é a região que hoje nós chamamos de Estados Unidos e de Canadá, ok? Só que nessa época aqui, olha o tamanho dos Estados Unidos, era só isso aqui que era verde. Essa parte rosa pertencia à Inglaterra e toda essa parte vermelha era da Espanha. Então dá para ter uma ideia de como a Espanha tinha território, né? E vocês devem imaginar, não deve ser fácil administrar tanta terra assim. Então qual foi a alternativa que o rei espanhol encontrou? Dividir toda essa extensão territorial. Olha só o Brasil também, que era o Brasil nesse período. Vocês podem observar que o mapa do Brasil está ligeiramente diferente, mas, enfim, não mudou muita coisa do que está aqui. Mas olha o tamanho que é o Brasil e olha o tanto de terra que a Espanha tinha. Então, o que ela fez? Essa parte superior
ela foi chamada de vice-reino da Nova Espanha. Essa região aqui foi chamada de vice-reino da Nova Granada. Essa parte foi chamada de vice-reino do Peru e aqui embaixo de vice-reino do Rio da Prata. Então, para ficar mais fácil administrar tantas terras, elas foram divididas. E o rei escolheu pessoas de confiança e praticamente entregou toda essa extensão territorial na mão deles e disse: vocês vão administrar para mim. Então, isto é o vice-reinado. Então, vamos voltar aqui para as perguntas. Quais os motivos que levaram a coroa espanhola a dividir as colônias em 4 vice-reinos? Então, se você prestou atenção nessa explicação, eu já te entreguei a resposta. Quais eram as funções dos cabildos? Cabildos eram representações, instituições locais para resolver problemas locais. Isso é tudo que eu posso dizer para não te entregar a resposta. Mas, mais uma vez, isso está sendo dito aqui no texto. Olha só, cabildos. Então, leia o texto que você vai entender melhor quais eram as funções. Vamos para C. Como funcionavam os sistemas de exploração da encomienda e da mita? Então, os espanhóis adotaram basicamente 2 sistemas que levavam ao trabalho, digamos assim, e principalmente dos indígenas. Diferente do que aconteceu aqui com a colonização dos portugueses, em que a mão de obra escrava foi predominantemente africana, nessa América espanhola se utilizou muito da mão de obra dos indígenas. E haviam 2 sistemas, esse encomienda e da mita, que eram 2 sistemas que exploravam os indígenas, mas eles eram diferentes. E mais uma vez o texto está falando, olha, deixei até destacado aqui para vocês verem aonde que está explicando isso no texto. Vamos para 2. No quadro abaixo, identifique os grupos sociais da sociedade colonial da América Espanhola de acordo com as características apresentadas. Então, grupo social da sociedade colonial da América Espanhola. Vamos lá. Trabalhavam de forma compulsória nas grandes plantações, geralmente administravam os cabildos, eram filhos de espanhóis, ocupavam os mais altos cargos da colônia, como o do vice-rei, grupo mais numeroso e foi bastante explorado no início da colonização, e pequenos comerciantes não tinham muito prestígio social devido à sua origem. Então, o que você vai fazer? Você vai ler essa frase e identificar qual grupo social se encaixa nessa descrição e escrever aqui na frente. Ah, professor, mas como que eu vou saber qual é? Mais uma vez, olha o texto, tá vendo aqui? Eu deixei até coloridinho. Então, a gente tem aqui os chamados chapetones, crioulos, mestiços, indígenas e negros escravizados. E na frente de cada um desses termos tem uma explicação do que são. Então, ao ler essas explicações, vocês já vão conseguir saber qual nome encaixa aqui, entenderam? Então, leiam essas frases e vejam quais desses grupos sociais se encaixam nela e escrevam aqui na frente, tranquilo? Agora vamos para 3. Observe o mapa abaixo e com auxílio de um atlas geográfico ou da internet, responda quais países atuais estão inseridos nos territórios que antes pertenciam a cada vice-reino. Então vamos lá. Bom, aqui está um mapa, né? Não está numa boa resolução, então vamos voltar para o nosso exemplo. Vamos lá. Esse era o mapa da América com os vice-reinos, mas hoje já não é mais assim. Por exemplo, essa região que está aqui em vermelho hoje faz parte dos Estados Unidos. Essa região aqui embaixo faz parte do México e assim sucessivamente. Então, o que você vai fazer? Você vai pesquisar na internet um mapa do continente americano e dar uma olhada quais países hoje ocupam esse espaço. Por exemplo, aqui no vice-reino de Nova Granada existem vários países, como por exemplo a Venezuela.
Entende? Então você vai dar uma olhada no mapa atual da América e ver quais países estão hoje nesse território. Mas não precisa colocar todos não, coloca só 2 ou 3 exemplos e tá bom assim, ok? É só isso, essas são as questões da segunda semana. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chame, estou aqui para ajudá-los, ok? Um abraço e até a próxima.